Olá a todos, bem-vindos ao nosso podcast É Bom Ouvir Direito, um oferecimento do escritório João Lima, Camargo e Ribeiro, de Primavera do Leste, Mato Grosso. E nós estamos aqui no nosso segundo episódio com um tema de muita relevância, muita importância, que infelizmente está tomando aí conta de todos os escritórios jurídicos. Várias pessoas estão aí passando por essa questão, que é o famoso golpe do falso advogado. E já chamando a atenção de vocês, para quem não conhece ainda, seguir o nosso canal no YouTube, seguir o nosso perfil no Instagram, que já está no ar o nosso primeiro episódio do podcast É Bom Ouvir Direito, em que contamos a famosa história, a história de sucesso dos 40 anos do nosso escritório. Então, não perca tempo, chega lá no YouTube, dá o joinha no nosso vídeo, se inscreve no canal, começa a nos seguir nas redes sociais, para você não ficar por fora dessas discussões. Lembrando que esse é um podcast com o objetivo de trazer conteúdo jurídico de primeira linha, sempre atualizado de forma fácil, didática e atento às demandas aí da sociedade, certo? E para o nosso programa de hoje, eu já vou passar a palavra para os nossos convidados, para que eles se apresentem. Doutor, boa tarde, eu agradeço aqui a oportunidade de estar participando desse podcast e com um tema tão relevante que é trazer essas informações não só para os operadores do direito, mas para toda a sociedade. Eu me chamo Honório, sou delegado de polícia, lotado na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos aqui da cidade de Primavera do Leste, que detém também a atribuição para estar investigando os crimes de estelionato. Então, agradeço muito, estou à disposição aí do senhor. Meu nome é Ariane Tanara, sou advogada de direito bancário, formada há mais de 20 anos, sou sócia do escritório João Lima, Camargo e Ribeiro Advogados Associados e sou membro da Comissão Nacional de Direito Bancário. E estou muito feliz de estar falando um pouco e alertando as pessoas sobre esse tema tão relevante que é o golpe do falso advogado, coisa que a gente tem enfrentado na rotina no nosso escritório e que vê muitos colegas também passando por essa situação e muitos clientes. Então, é muito importante a gente estar levando a informação para essas pessoas que são atingidas, porque não é só o cliente, mas o advogado também é atingido, né? Eu sou o Darley da Silva Camargo, também sou sócio do escritório João Lima, Camargo e Ribeiro e atualmente sou conselheiro estadual da OAB Mato Grosso. E aceitamos o convite para participar desse podcast, doutor André, por entender que o tema que está sendo discutido hoje aqui é de extrema relevância. A gente precisa passar informações para a sociedade, para os nossos amigos que acompanham o podcast do escritório, para que eles, uma vez instruídos, possam evitar de cair nesse golpe, né? A gente tem visto que a forma, o modus operandi vem se repetindo e acho que a única arma, pelo menos por hora, disponível para a sociedade é informação. Ele informado, o cidadão informado, ele vai poder evitar que ele seja mais uma vítima desse golpe que está sendo praticado. Muito bem. E para aqueles que perderam o primeiro episódio, lembrando para voltar lá no YouTube e dar o joinha lá, meu nome é André Luiz Gueiro, sou apresentador do podcast É Bom Ouvir Direito e também sou advogado do escritório João Lima, Camargo e Ribeiro. E então vamos agora já para a primeira questão, para esclarecer o pessoal. E a primeira pergunta já é, o que se trata esse golpe? Como que ele funciona? Como é que ele se dá, o desenvolvimento dele? É alguém que procura a pessoa, ela se passa por um advogado, ela se passa pela secretária? Como é que é o desenvolvimento aí desse golpe? Doutor, é uma pergunta bem pertinente. Os golpistas em si, eles trabalham com a engenharia social. Eles, então, com essa engenharia social, eles se municiam de informações da possível vítima. Então, no caso do golpe do falso advogado, ele tem acesso a sites, principalmente dos tribunais de justiça, e que, na maior parte dos processos, são processos que não estão sob segredo de justiça. Então, eles se aproveitam justamente daqueles processos em que há uma execução e pegam esses dados, principalmente ali dentro da procuração, tem um contato da vítima, tem um contato completo do advogado, e ele, através dessa engenharia social, ele pega ou habilita um numeral ou tenta hackear o WhatsApp, que é um pouco mais difícil, do escritório,
e se passa, pega a foto do advogado ou a logo ali do escritório e fala, ó, fulana, eu sou advogada aqui, fulano de tal, do escritório tal, você tem um processo, coloca o número do processo, estou vendo aqui que já, por exemplo, já transitou em julgado, você tem direito a um valor X tal, só que aí que entra um alerta, né? Esse golpista, ele vai tentar obter uma vantagem. Então, ele vai causar um senso de rapidez ali naquela vítima, um senso de urgência, para que a vítima ela não raciocine. Então, ele falou, olha, vamos conseguir liberar o valor. Todavia, é necessário pagar essa taxa aqui até hoje, porque senão você vai perder o seu direito. Então, a vítima fica com aquele senso de urgência, paga, não verifica qual que é o destinatário, geralmente de conta Pix, e por um desleixo ali, às vezes até uma falta de atenção, acaba caindo no golpe. Pelo menos assim é o que a gente verifica na polícia, né? No dia a dia. Esses golpistas adotam mais ou menos esse modus operandi, né? Como podemos dizer. E eles acessam o processo, como o senhor falou, é público. E todas aquelas informações estão disponíveis. Eu já recebi de alguns clientes que acabaram não caindo, graças a Deus, no golpe, onde eles receberam o status atual do processo, receberam o número, o valor do crédito que eles tinham direito, e aí eles aplicam, como o delegado falou ali, a falsa ideia de que para que ele possa acessar aquele direito dele, precisa pagar algum valor. Então, a mensagem que a gente pode deixar para os nossos telespectadores é que, se forem procurados e oferecerem uma vantagem, às vezes quase irresistível, procure o seu advogado, liguem para ele, não caiam na tentação de que se eu atender aquela solicitação de pronto ali, eu vou ter uma vantagem. Ao contrário, você vai ter um prejuízo muito grande. Às vezes eles chegam ao absurdo de relatar que eles precisam pagar um valor para estar isento do imposto de renda. E aí ele fala, eu tenho um conhecido na Receita Federal, um auditor da Receita Federal vai baixar para você seu imposto de renda. Por exemplo, você teria 15 mil para pagar de imposto de renda, pagando uma taxinha de 3 mil, o auditor vai isentar você de pagar o imposto de renda. É algo, se você numa racionalidade, é impossível de acontecer isso. Mas no momento, às vezes, talvez assim, imbuídos por aquela urgência que o falsário impõe à vítima e para que ele não raciocine, ele acaba até caindo nessa tentação e aí achando que ele está levando uma vantagem, quando na verdade está sendo uma presa fácil. Existem quadrilhas que elas são muito bem organizadas. Então, ela entra no processo, ela vê realmente, ela faz o levantamento do nome completo da pessoa, do advogado, eles chegam até, às vezes, a estudar o processo mesmo para chegar no valor que aquela pessoa teria para receber. Dentro disso, ela entra em contato com a vítima, né? Com dados muito concretos, que realmente a pessoa não desconfia num primeiro momento. Mas eu acho que o alerta aí é nisso de entrar em contato, que nós já vi casos de entrar em contato 10 horas da manhã e pedindo dinheiro até 1h da tarde. Então, eu acho que é esse o ponto que a pessoa tem que prestar atenção, que não vai ser assim tão rápido. Um advogado não vai entrar em contato para que ela levante um valor, muitas vezes expressivo, em 3 horas. Então, assim, tem que ter um cuidado. Se, de um lado, eles realmente estudam o processo, estudam quanto que a pessoa... E aí, muitas vezes, esse processo ele já está... durante um bom tempo ali, a pessoa está esperando realmente esse dinheiro e ela acaba, nossa, entrar em contato, eu tenho que providenciar o quanto antes esse valor. E é aí que a pessoa tem que ter esse cuidado, tem que ter essa atenção de entrar em contato com o advogado, né? Lá no escritório, a gente tem, desde que tomou uma proporção assim, maior esse golpe do falso advogado, a gente também tem um cuidado maior de estar informando no próprio contrato de prestação de serviço os nossos canais, para que o nosso cliente possa entrar em contato. Além de tanto canais via telefone, WhatsApp, quanto pelo e-mail, ou então indo até o próprio escritório.
para tirar essa dúvida, né? Então, a gente está à disposição e cada vez mais informando o nosso cliente e informando as pessoas em geral. E lembrando também a todos, né, o processo ele é um processo burocrático, né? Diz o nome, né? Exato. E tudo ele tem que ter uma vinculação ao processo. Tem um número de guia, tem um código de barra, tem a liberação de pagamento por alvará. Então, é praticamente impossível que um juiz ou alguma coisa determine a expedição de um alvará, coisa para que você tem que pagar um Pix, né, para alguém, um nome, uma pessoa física. Então, também é outro cuidado aí que a gente pode deixar. Sim. E agora vamos levando aí já para a segunda pergunta, que é assim, no mundo do direito, né? Talvez as pessoas aí que estão assistindo não são exatamente do ramo. A gente tem o que a gente chama de princípio da publicidade, né? Que é o processo ele tem que ser público. As pessoas têm que ter acesso ao que está acontecendo. E esse, às vezes, é dos meios, uma das formas que facilita exatamente esse acesso de dados, né? E como é que essas pessoas conseguem isso, né? Como é que eles conseguem a logo do escritório, o número do processo, o número do alvará, o nome do juiz? E como que os órgãos públicos, a OAB, estão atuando para tentar dificultar isso, ao mesmo tempo em que ainda garantem esse cumprimento ao princípio da publicidade? Boa pergunta, doutor André. É uma grande incógnita. Como é que você consegue preservar a publicidade dos atos e, ao mesmo tempo, trazer uma segurança no trato dessas informações? Atualmente, a OAB tem provocado os poderes do CNJ e até mesmo o Ministério da Justiça para que haja uma implementação de algumas ações vindo já diretamente do Ministério da Justiça acerca de providências concretas para que esse tipo de situação seja coibida. Final do mês de março de 2025, ocorreu em Manaus um colégio de presidentes de seccional da OAB de todos os estados. E daquele encontro saiu uma carta de intenção, uma carta de movimentação dos presidentes de seccional e foi levado para o Conselho Federal via presidente Beto Simonetti, que protocolou essa carta junto ao ministro da Justiça, para que um dos pedidos era a federalização da investigação desse tipo de crime. Além desse, para que o Ministério da Justiça, em conjunto com o CNJ, adotasse medidas que fossem úteis e necessárias para que esse golpe fosse, pelo menos, minimizado. E, a partir de então, vem sendo discutida com um grupo de trabalho da OAB junto com o Ministério da Justiça e CNJ algumas providências. Recentemente, houve uma instalação de uns procedimentos onde está sendo limitado o número de acessos das pessoas que não são cadastradas no processo. Num primeiro momento, a gente sentiu isso como sendo até mesmo estaria sendo sonegado o livre acesso aos processos. Mas é um processo que está sendo amadurecido, está sendo formatado para que se encontre o ponto de equilíbrio entre a publicidade dos atos e a segurança das informações. Então, a OAB tem sido parceira, a OAB tem sido protagonista nesse aspecto de de mãos dadas com o judiciário, alternativas para que se encontre essas medidas que sejam úteis e sejam possíveis de serem implementadas, porque você restringiu o acesso ao processo. Essa não seria a melhor saída, né? E deixar a coisa como está também não é isso que se quer. O que a gente precisa é que seja encontrada essa saída, que não se sabe hoje qual que seria a melhor solução. No momento atual, o que a gente tem conseguido implementar seria a informação ao cidadão. Por hora, eu acho que o melhor remédio é a pessoa estar informada acerca desses acontecimentos para que ela não seja mais uma vítima, né? E, ao mesmo tempo, que se busca aí discutir e achar medidas paliativas ou até mesmo que sejam possíveis de dar o resultado que a gente espera. Então, a OAB está atuante, está preocupada com isso. Frequentemente, ela tem lançado e fez já com a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, uma ocasião, a nossa presidente, a doutora Gisela, fez uma cartilha e uma divulgação no Instagram acerca das providências que deveriam ser tomadas, noticiando esse tipo de golpe. Nós temos uma cartilha no site da OAB que expõe, esclarece, torna público a existência desse golpe e recomenda para o cidadão que faça sempre a consulta do seu advogado, procure os meios de
comunicação oficial dos escritórios, liga para o seu advogado, faça esse contato pessoal. Nós tivemos recentemente no escritório uma situação de que um cliente foi contactado para passar um valor e aí ele falou, não, espera aí que à tarde eu passo aí no escritório e falo contigo. Aí a pessoa, não, eu não vou poder te atender, estou numa audiência. Aí ele viu que era golpe, né? Eu falei, então, quando você procura o seu advogado, procura o contato da forma que for melhor para você, ou ligando, ou até mesmo indo ao local, você acaba evitando de ser mais uma vítima. Então, o que eu posso trazer aí de informação é que a OAB tem, sim, tomado algumas ações, né? Isso não se resolve do dia para a noite e é uma situação complexa de se resolver. A resposta ela vai ter que ser construída a várias mãos, porque são vários os protagonistas dessas, de encontrar essa saída para a gente tentar equacionar esse problema aí. Queria dar um complemento? Olha, aproveitar essa fala do doutor, eu achei interessante. A gente tem que ter um equilíbrio. Até porque no direito não existe uma garantia absoluta. Então, penso eu que, eventualmente, às vezes um cadastro ali para a pessoa acessar, coloca o e-mail, coloca a informação e depois libera. Por que eu digo isso? É possível construir um banco de dados com pessoas que acessaram aquelas informações e, a partir daqueles dados, chegar eventualmente ao número de IP que conectou naquele dispositivo informático e individualizar a pessoa. Então, penso eu que essa construção junto com o Ministério da Justiça é interessante. Então, meios de protocolos ali de não limitar, mas um cadastro para se ter o acesso. E, eventualmente, também um termo de cooperação com as polícias judiciárias, Polícia Civil, Polícia Federal, para facilitar o acesso dessas instituições aos dados contidos no sistema. Então, isso facilita muito a investigação para que, eventualmente, se acontecer, né, porque a melhor maneira é a informação. Mas, no caso que, infelizmente, se alguém cair no golpe, né, é de ter facilitado esses dados para estar sendo utilizados na investigação e futuramente numa ação penal. Inclusive, quanto ao acesso de terceiros, eu acho que facilitaria muito ter um cadastro prévio, né, para que esse terceiro possa verificar a informação que ele precisa dentro do processo, porque uma das orientações é que, em existindo a pessoa caindo nesse golpe do falso advogado, é que, para fazer o boletim de ocorrência, a pessoa também, munida, claro, do número do processo, que ela faça uma pesquisa na página para ver quem são esses terceiros que fizeram o acessar o teu processo. E isso vai ser levado para fazer o boletim de ocorrência também. É uma das formas de você também levantar quem que estava por dentro, quem que verificou aquela informação e entrou em contato com essa vítima. Hoje já fica registrado o acesso, mas acho que poderia talvez até aperfeiçoar no sentido de quem fez o download do processo. Quem fez o download do processo, esse está um pouquinho mais adiante daquele que só acessou, né? Você começa a funilar mais, porque aí de repente tem 100 pessoas que acessaram o processo e foram 2 que fizeram o download. Então, provavelmente, ou muito provável, que quem fez o download que seria mais indicado ser o responsável por esse vazamento das informações do que aquele que apenas acessou. Então, é uma equação difícil de resolver, a resposta não é de pronto, mas eu posso assegurar que as instituições estão aí atentas e estão preocupadas com isso, porque as pessoas estão sendo lesadas e os valores, às vezes, você pode imaginar, foi 5 mil, 7 mil que a pessoa perdeu, mas às vezes essa importância para uma pessoa é tudo que a pessoa tinha. Então, não é o valor que possa ser irrisório ou um valor menor que possa ser dispensado. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de saber que qualquer valor é importante. Então, é nesse sentido que eu acho que as instituições vão avançar e espero que em breve a gente tenha alguma ação mais concreta para que isso seja minimizado. Podemos concluir, então, que impedir completamente é praticamente impossível, né? Não tem um caminho assim, mágico que vai impedir o golpe de ser aplicado. Então, assim, o que nos resta é
se munir de informações e tentar prevenir. E falando na questão da prevenção, eu queria saber dos convidados aí de que forma, então, que a gente pode identificar o cidadão que recebeu o contato lá. De que forma que ele pode identificar se de fato é ou não o golpe? Existe um padrão que eles seguem? Existe, como que eu posso dizer assim, uma linguagem específica? Existe um padrão de perguntas, de falas, que a pessoa, identificando esse padrão, ela sabe se está passando pelo golpe ou não? Então, doutor, a partir dessa engenharia social que eles fazem, que nem a doutora bem comentou, o doutor também, eles estudam o processo, então eles tentam adaptar a uma linguagem muito parecida com a de um profissional. Porém, nem sempre eles conseguem escrever de uma maneira correta. Às vezes vai ter um errinho ou outro de português também, algum termo ali. E o que chama sempre a atenção é o senso de urgência. Eles tentam colocar na vítima esse senso de urgência para que a capacidade dela de raciocínio seja reduzida. Então, eles primeiro fornecem as informações para tentar validar aquilo, né? Para, de fato, a pessoa acreditar que se trata de um advogado que conhece o processo dela. Segundo, ele vai dar esse senso de urgência e depois ele vai trazer um benefício. Então, a pessoa vai olhar, não, tem conhecimento ali, tem todas as minhas informações. Tem aquele senso de urgência, a pessoa está pensando no dinheiro. É nessa hora que ela pode cair no golpe. Então, o interessante que os doutores comentaram aqui, acho que estão sendo adotados, né? No contrato, eu achei interessante ter os meios de comunicação e os canais que o cliente vai entrar em contato com o escritório. Então, é interessante que o cliente, ali no momento de elaborar o contrato, já vai ter ciência, o telefone do escritório é esse, e o profissional, o advogado, já deixou claro que não faz pedido de pagamento por WhatsApp. Então, eu achei interessantíssimo. Um outro ponto interessante também é a informação, que nem no caso dos senhores, né, estarem divulgando, os advogados estarem divulgando para os seus clientes, e a promoção também de conteúdo tão relevante que nem esse podcast, para abranger uma gama maior de pessoas, a fim de evitar. A pessoa, às vezes, recebe a mensagem ali, fica até balançada, mas lembra, peraí, eu acho que eu vi eu assisti no Instagram ali, eu assisti no YouTube um vídeo ali que me alertava sobre esse golpe. Peraí, eu vou ficar... Deixa eu verificar direito aqui. Vou pegar o meu celular e vou ligar para o escritório do advogado. Ou, se for o caso, vou fazer uma chamada de vídeo. Então, com a chamada de vídeo, você pode ter absoluta certeza que o golpista vai recusar, não vai atender e aí vai evitar que se caia no golpe. Então, eu acredito que a informação ela é primordial, é o que está sendo trabalhado agora, né? A fim de evitar que aconteça o golpe. No mesmo sentido que o senhor falou aí, eu vejo que o que parece que é o mais atrativo para a pessoa que vai ser vítima do golpe é aquela vantagem que ele vai receber. E eu ouso dizer que desconheço a necessidade de você fazer um Pix para qualquer pessoa que seja, para liberar um dinheiro que você tem para receber. Então, se já vier com essa história, que você vai ter uma redução de imposto, ou que você precisa pagar o Pix para liberar o alvará, esse é o sinal claro de que não está certa a situação. Providência será adotada. Para tudo, procura o seu advogado, liga para ele, deixa para resolver amanhã. Mas se você não me paga hoje, você vai perder. Pode perder que você vai estar ganhando, na verdade, né? Então, deixa para no outro dia você fazer o contato, se não for possível naquele momento com o seu advogado. E isso eu tenho certeza que vai lhe assegurar aí a possibilidade de você não ser mais uma vítima. É da pessoa verificar se realmente aquele Pix é em nome do escritório, de quem que é. Ele está pedindo para mim depositar para quem? Fazer esse Pix para quem, né? É para o meu advogado? É para o escritório? Para quem que é? A pessoa tem que desconfiar também, né? Porque
realmente, às vezes, eles vão indicar o quê? Um terceiro, um laranja. Então, a pessoa tem que, eu acho que recebeu um WhatsApp, um contato, respira e daí entra em contato pelos meios ali que estão na procuração do seu advogado, entra em contato com o seu advogado, vai no outro dia no escritório, conversa, porque não tem esse imediatismo todo, não tem essa urgência toda, é aí que eles pegam. Então, falamos aí agora de como que um cidadão, né, consegue identificar para tentar se prevenir. E agora eu direcionar a pergunta, apesar de que já ter várias respostas aí dela, né, mas é bom concatenar tudo numa coisa só para quem está assistindo conseguir, né, raciocinar melhor e entender melhor. A pergunta é mais voltada agora em questão aos advogados. Como que um advogado, um escritório consegue passar uma informação ou se prevenir também de não ser vítima, porque o advogado também, na verdade, é uma das vítimas, né, desse golpe. Então, que medidas que um advogado, que um escritório poderia estar tomando para evitar que o seu cliente e ele também seja vítima desse golpe? Inclusive, sobre o advogado ser vítima também, lá no escritório nós já tivemos caso de que pegaram a nossa procuração no processo, e o timbre do escritório e preencheram com o nome de outra pessoa que nem advogado era. E tinha com um telefone também que não era o nosso. Então, também acontece com o cliente de se tornar vítima, mas acontece com o próprio escritório. E outra coisa também que já aconteceu, de entrar em contato com... Por exemplo, o escritório entra com uma ação contra determinada pessoa, entram em contato com essa pessoa e nesse meio tempo a gente está tentando um acordo. Ora, se a gente passou um valor de, por exemplo, 200 mil, 50 mil para esse acordo e o golpista entra em contato com esse mesmo devedor e oferece, com 10 mil você paga a conta, desconfia. E já aconteceu, mas a sorte que nós conseguimos evitar ali né, evitar e orientar a fazer um boletim de ocorrência daí, porque realmente a pessoa estava caindo no golpe. Porque foram lá, falsificaram, entraram em contato, mas assim, levaram para essa pessoa uma vantagem muito, que tem que desconfiar. Se você tem uma dívida de 50 mil e a pessoa oferece quitar essa dívida por 10 mil, em questão assim, de 15 dias que foi passada uma proposta e outra, desconfiem. Essa resposta que você está buscando, ela não está pronta ainda, né? Eu não consigo visualizar uma providência que seja efetiva a ponto de a gente evitar que sejamos vítimas desse golpe. O que me parece aqui que seria o mais razoável é a informação, né? É o trato direto com o seu cliente, o trato direto do cliente com o escritório, no sentido de... sempre que procurado, tentar falar pessoalmente com a pessoa, né? E o número... normalmente os advogados mantêm o número com bastante regularidade. Então, se você não tem aquele número cadastrado ou é um DDD de fora daqui da sua região, é o primeiro alerta já de que você não está falando com quem se diz ser, né? E essa situação, a doutora lembrou bem aqui da procuração, era a nossa procuração exatamente tal qual ela estava no processo. Apenas eles substituíram o nome dos advogados e agora sou eu o advogado, está aqui a procuração. Eles foram além do que normalmente fazem. Não, olha aqui, o meu nome está na procuração, eu posso receber e fazer a tratativa com você. E a pessoa estava em negociação com ele. Por sorte, nós estávamos também tratando com essa pessoa e a gente acabou vendo que as informações estavam desencontradas e aí a gente acabou conseguindo elucidar isso antes que ele sofresse o golpe, né? Não era o nosso contato que a gente sempre entra para tratativas de acordo, por exemplo. Que entra, por exemplo, uma das ideias que a gente está implementando agora, né, de colocar na procuração os meios oficiais de contato. Exato, os meios então, oficiais. Que era uma preocupação nossa e que a gente está cada vez mais deixando mais explícito e sempre que possível falando para o nosso cliente, olha, a gente não entra em contato para pedir Pix, a gente não entra em contato né, pedindo uma urgência para liberar um valor, não.
A gente não faz esse tipo de coisa. Então, aí, essa regularidade, essa estabilidade nos meios de comunicação é muito importante, né? Então, o que fica de recomendação aqui é que mantenha com o seu advogado esse contato, né? Os números sendo atualizados, né? Se houver necessidade. E essa, para mim, parece ser, pelo menos por hora, uma das providências que possam ser adotadas, né? Muito bom. O programa hoje tá imperdível. Você que é advogado, cliente, todo mundo, né, na verdade, aí tem interesse. E já fica o convite aí. Passa lá no YouTube, dá o joinha no vídeo, faça a inscrição aí para não perder, que nós vamos ter vários outros episódios aí, trazendo sempre boas informações para vocês. E aí eu já queria fazer a última pergunta do tema hoje. Já estamos encaminhando para o final, né? Que é o seguinte: mesmo empregando todos esses meios de prevenção, todas essas informações, infelizmente eu caí no golpe. Eu, advogado, eu, cliente. O que eu faço a partir daí? Quais medidas eu tenho que tomar? É um boletim de ocorrência? O que a partir daí eu tenho que fazer? Nós orientamos que infelizmente a pessoa tenha caído no golpe, que ela guarde todos os prints das conversas, né? Guarde essas conversas, não delete essas conversas. Se ela fez algum pagamento, que também ela fique com esses recibos, né? Que ela fez o pagamento. E faça o boletim de ocorrência, né? Dentro disso, o cliente tendo sido vítima de um golpe desse e procurando o seu advogado, eu tenho certeza que o advogado também vai poder colaborar e ajudar com esse cliente, orientando o que ele deve fazer. Inclusive, o advogado entrando no PJE, onde tem o seu processo ali, vendo acesso de terceiros também, para levar, para compor, né, esse boletim de ocorrência, fazer um levantamento o mais amplo possível, para poder também tentar ajudar esse cliente, né? A gente vê, às vezes, também que uma orientação no sentido de que fez o Pix, imediatamente constatou que caiu no golpe, dá aquele estalo, é golpe, tentar entrar em contato com o seu banco, né? Com o seu gerente, para ver o que é possível fazer também. Exatamente. Aproveitando que a doutora comentou, é importante, até para uma boa elaboração de um boletim de ocorrência, é a vítima chegar com uma informação completa. Então, facilita o trabalho da polícia e também vai facilitar no avanço ali de algumas medidas. É interessante também, no caso do PIX, nós temos o MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução. Então, é importante a vítima ela perceber o que a senhora comentou. Geralmente tem nos aplicativos, mas se não tiver no aplicativo do banco, entre em contato, que a senhora comentou, com o gerente, que eles fazem essa solicitação de modo administrativo para tentar buscar esse valor. Só que o importante do MED é o que? Ele tem que ser feito no menor tempo possível. Então, até antes de fazer o boletim de ocorrência, é interessante a vítima fazer o MED. Depois que ela fez o MED, ela procura a polícia. Na prática, a gente meio que acaba na delegacia auxiliando as vítimas a fazer o MED. Inclusive, em alguns casos, nós conseguimos até um bloqueio administrativo. Então, eu acho que é interessante o MED, né? Aqui a senhora explicou que é interessantíssimo, é o acesso de terceiros para a gente estar dando direcionamento para a investigação de quem que acessou aquele processo. Então, já é uma linha, né, de investigação. E o grande ponto-chave também é a questão da cadeia de custódia. Então, a preservação dos prints, da conversa, do recibo é importantíssimo. Às vezes, até a própria vítima, ela pode ou procurar um cartório para fazer uma ata notarial, ou fazer uma gravação de tela ali das mensagens, para que não reste dúvida que foi observada a cadeia de custódia.
Então, eu acho bem válido que a senhora comentou. Vai facilitar muito o trabalho da polícia, né? Para tá dando aquele direcionamento e tentar identificar essa pessoa que praticou o golpe. Geralmente não é um golpe isolado, são grupos especializados nesse tipo de fraude e que vão ter vítimas praticamente em todo o território nacional, né? Eles habilitam chips e vão dando esses golpes, né? Então, é bastante válido o que a senhora comentou. Ajuda muito o trabalho da polícia, né? Dá um direcionamento muito bom para a investigação. Eu acho que fica aí, concluindo a ideia dos colegas aqui, no sentido de que imediatamente tenta estornar o Pix, grava as mensagens, porque a gente já observou que o falsário ali, ele deleta as conversas para que não fique nenhum registro. Então, se você talvez não dê tempo de fazer ata notarial, mas uma filmagem da tela, um print da tela até possa ser a única opção para naquele momento. E, na sequência, aí, munido dessas informações, procura a polícia, registra, até mesmo porque a polícia precisa estar com essas demandas sendo catalogadas para ver a dimensão desse tipo de golpe, né? Sem haver, às vezes, nós temos até subnotificados os casos que vêm ocorrendo e aí as providências, às vezes, não são levadas tão a sério em razão da pouca demanda, é algo isolado, na verdade. O número vem cada vez aumentando mais, né? Eu acho que uma vez detectado que caiu no golpe, é agir rapidamente, né? Quanto mais rápido e no levantamento dessas provas, né? Muitas vezes eles apagam as conversas mesmo, né? Então, é preservar as provas que a pessoa tiver, né? É agir rapidamente. Não é para ninguém cair num golpe desse, mas em caindo, haja rapidamente e tente preservar o maior número de provas possíveis para fazer o boletim de ocorrência. Então, muito bem, gente. Esse foi o nosso segundo episódio do podcast É Bom Ouvir Direito, né? Um oferecimento do escritório João Lima, Camargo e Ribeiro, de Primavera do Leste. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil aí para você cidadão, para você advogado, não ser vítima desse golpe, né? Munido de informações aí que espero que tenham sido de relevância aí para a sua atuação. E lembrando para você se inscrever no nosso canal para não perder as novidades, já convidando vocês para o terceiro episódio que vai ser gravado já no mês que vem, em outubro, com o tema Cooperativas de Crédito e Soluções para o Agronegócio. Então, para você que é produtor, que está interessado em saber como é que funciona esse universo das cooperativas de crédito e que elas podem auxiliar você na sua jornada, fica atento aí que mês que vem vamos estar lançando o nosso terceiro episódio. Obrigado pela companhia. E lembrando aqui, como sempre, né? Como sempre não, né? A tradição que nós vamos manter no podcast é fechar o programa com uma frase, de algum jurisconsulto, né, famoso do direito. E a escolhida de hoje é do jurisconsulto romano Cícero, que ele dizia o seguinte: justiça extrema é injustiça. Fica a reflexão aí. Muito obrigado e até a próxima.